A Luciana Alberg é um dos casos, assim, que eu acho que é um dos piores ali de Tremembé. Ela começou a dar tequila para as crianças pela chupeta. E aí ela começou a filmar elas sendo estupradas, né? Ela mandava esses vídeos para uns grupos de pedofilia. E aí os pedófilos ficaram tão incomodados com esse conteúdo que chamaram o conselho tutelar da cidade. Ou seja, você imagina, para um pedófilo Ficar incomodado com o conteúdo, é porque o negócio, não era simples. Sim, era pesadíssimo. O que você acha legal, que é característica brasileira, e o que você acha que de repente o Brasil peca ou poderia melhorar no cinema? Eu achei até interessante, você falou assim, porque a Globo faz tudo certinho. Eu não boto minha mão ao fogo. Eu participei de um filme que o diretor tentou me beijar, assim. Hoje recebo uma mulher que não apenas assiste filmes. Ela disseca estruturas, subtexto, intenção e consequência. Enquanto a maioria comenta cinema, como gosto ou não gosto, ela avalia narrativa, direção, construção de personagem, ritmo, escolha de linguagem e inteligência por trás da obra. Brenda Jobim se tornou uma das vozes mais interessantes e consistentes da nova geração, analisando lançamentos, documentários e o universo por trás das obras. Hoje quero entender o que passa na cabeça de alguém que vive a experiência do cinema, como poucos que eu já conheci na minha vida. Brenda Jobim, seja muito bem-vinda. Obrigada, Luiz. Oi, gente. Tô muito feliz de estar aqui. Obrigada pelo convite. E adorei a introdução. Obrigado. Amei. Vamos já entrar de cabeça no que a gente conversou, já fora das câmeras, por mensagens, que é a série Tremembé. Tremembé, vamos Eu consegui assistir todos os episódios, achei incrível a maneira como eles gravaram as histórias, como eles mostraram os personagens. Começa falando um pouco sobre a sua opinião sobre a série, o que você achou, coisas que você gostou, coisas que você não gostou, e depois a gente vai entrando nos seus personagens da história. Beleza. Então, eu gostei muito de Tremembé, assim, eu tava com um pouco de receio até. Porque o Prime, ele tinha feito alguns filmes de true crime que eu não tinha gostado. Inclusive, até na época eu comentei sobre o filme do Maníaco do Parque. E, assim, eu fui trucidada, assim, na internet, porque a minha opinião foi ao contrário do que todo mundo tava gostando. Porque você não gostou da série? Não, eu gostei de Tremembé, mas a série do Maníaco, o filme do Maníaco do Parque, eu não gostei tanto. Porque eu achei que no filme eles deram uma romantizada no personagem. A trilha sonora eu achei que não bateu tão bem. A forma como eles contaram o caso através do olhar de uma jornalista não era o que eu esperava do filme. Já em Tremembé, eu gostei muito. Já é uma direção totalmente diferente dos últimos filmes de true crime do Prime. Então, eu senti que teve um cuidado para retratar essas histórias, dessas figuras que marcaram, né, os crimes do Brasil. Então, eu achei de muito cuidado, assim, da Vera Egito, que é a diretora, né? Ela teve um cuidado em mostrar essas pessoas, mostrar os crimes. Eu não achei que as cenas foram muito explícitas, assim. Eu achei que ela teve esse cuidado. O roteiro também eu gostei, porque acho que as pessoas, elas também esperavam ver mais os crimes, ver como é que era, mas eu acho que o foco mesmo era em Tremembé, né? Porque o livro do Ulysses Campbell foca bastante na prisão, né? Que é uma prisão muito conhecida pelos presos famosos, né? Que estão lá, e tem muitos presos que nem foram retratados na série. Inclusive, a gente pode até falar os que não foram. Mas eu gostei muito, assim, eu gostei da caracterização dos personagens. Eu achei que o trabalho de preparação dos atores foi muito bem amarrado, né? Então, tipo, a gente tem a Sandrão, que quando eu fui na pré-estreia do filme aqui em São Paulo, e aí quando eu vi ela, assim, ela fala toda delicada, assim, toda meiga, e aí a gente vê ela, assim, xingando a Suzane, falando. Então eu achei muito legal, assim, a gente ver essa diferença. A Bianca Comparato também, que faz a Jatobá, eu achei que ela conseguiu captar o olhar ali dela, porque se a gente for entrar no crime da Isabela Nardoni, né, o que aconteceu com a menina, tem muito pouco material e muita pouca entrevista dos dois, né? Do Nardoni e da Jatobá. E mesmo assim, os dois atores que fazem, eu achei que eles conseguiram captar a essência, mesmo não tendo tanta base, tanto que eles falam, né? E no livro não tem nada, assim, deles, assim, é muito mais focado na Elise, na Suzane, inclusive até o Ulisses, ele tem os livros só da Suzane, só da Elise. Então, achei que eles conseguiram trabalhar com o que eles tinham muito bem, assim. De ponto negativo, o que me incomodou na série foi... Eu acho que eu esperava que talvez tivesse mais um aprofundamento em cada personagem. Achei que ficou muito na superfície.
e eles tentaram linkar, assim, um com o outro, mas ficou muito raso. Sim. Eu acho que Mas nada impede um spin-off. Exato. Né? Alguma coisa que eu imagino também que pode ser o caso. Eu acho que eles estavam... foi um teste pra eles verem como é que ia... O público ia reagir, enfim. Mas eu esperava que fosse ter até mais episódios, né? Porque eles fizeram só 5. Dava pra eles fazerem, sei lá, 8, 10, sabe? Porque tem muita história. Eu concordo com você, eu penso parecido da série. Eu gostei muito pela essa maneira como eles trouxeram os crimes sem glamourizar. Sim. Eu não assisti o Maníaco do Parque que você falou, então não posso opinar, mas... eu gostei também de como eles trazem a história do jeito que ela foi. As cenas iniciais que sempre trazem o crime. A primeira cena, que é a da Suzanne von Richthofen, eu achei incrível a maneira como eles retrataram o crime. Sem precisar mostrar, de repente, alguma coisa que algumas pessoas poderiam se incomodar com sangue, com... Só o som, a gente já tem ali a atmosfera, a gente já entende o que aconteceu. Me arrepia de lembrar essa cena. E também a cena do Jatobá, né? A Jatobá, eu também achei incrível essa cena, como ela foi feita, gravada. Porque, como você falou, não tem muita informação pra eles descobrirem exatamente o que aconteceu. Porque também é um dos casos que... Eles digamos, não tem um veredito assim de, sim, foi isso que aconteceu. Eles são, até hoje, acho que eles não assumiram que foram eles mesmo, tendo, tipo, todas as provas. Que isso, agora já entrando também um pouco na psicologia do personagem, que eu achei incrível como eles retrataram isso, que é dentro da prisão, né? Já dando alguns spoilers aí pra quem que tá... Né? Muitas vezes eu acho... desculpa. Eu acho que o spoiler é bem-vindo. Eu sou desses eu também. Eu não me incomodo com spoiler, não. Dependendo do spoiler, ok. Agora eu fiquei mais interessado em assistir. Exato. Então, aí eu vi a maneira como o casal, ele... realmente eles contam essa história pra si mesmos de que não, a gente não fez isso e vamos nessa história. É como a loucura disso. Que você... Não sei se você já fez algum vídeo sobre esse crime em concreto ou se... Não, esse ainda não fiz. Até porque também tem pouco material sobre isso. Eu acabei focando nos que não eram tão famosos, porque eu vi que muita gente tava falando dos famosos, né? Daí eu pensei, não, vamos pro outro lado. Só que é muito difícil de achar, porque não se acha. São crimes de 20 anos atrás, então não tem como hoje... A gente tem ali a notícia o tempo todo, né? Mas eu não cheguei a falar dos Nardones justamente por isso, assim. Porque a única coisa que eu assisti da Isabella Nardoni, assim, que eu lembro, foi o documentário da Netflix. Só que eu também não gostei. Porque eu achei raso. Muito raso. Tipo, eles tinham todas as informações ali. A mãe dela tá, no caso, falando sobre isso. Mas eu achei que, como eles montaram, né? A montagem, como eles resolveram contar essa história, eu não gostei, assim. E eu não sou chata pra não... Eu gosto de documentário, sabe? Só que esse realmente achei que faltou alguma coisa ali pra amarrar melhor. Ficou muito numa superfície do que a gente meio que já sabia, sabe? Ao invés de falar sobre a mente, né? Da Jatobá, do Nardoni, né? Enfim. Até aprofundando nesse caso também, porque já não... Isso que eu vou falar agora não envolve tanto a série em si. Mas eu vi essa semana também um vídeo da própria mãe da menina, a Isabella Nardoni, não vou lembrar o nome dela agora. Ana Carolina é a outra. Esqueci o nome dela. A mãe da menina que perdeu a filha, né? E eu vi ela falando sobre a série. Evidentemente, a opinião dela tem um peso maior do que a nossa, por exemplo, nesse caso inteiro. Mas, se eu for falar do ponto de vista de cinema, de série, eu acredito que histórias como essa devem ser contadas. E isso envolve aquilo... A gente até conversou sobre isso no passado, sobre, às vezes, a população, as pessoas não acharem que essa história deve ser contada ou glamorizar. Como você pensa sobre isso? Como que você vê que as pessoas pensam sobre isso de maneira geral? Então, o true crime, ele tem crescido muito no Brasil. Ele já é muito forte lá fora. E a gente consome há muito tempo coisas lá de fora, né? Tipo Ted Bundy, a gente já sabe toda a história dele, enfim. E aqui no Brasil, eu sinto que tem muitas pessoas que elas não querem falar sobre os crimes. Elas acham que vai estar romantizando, vai estar glamorizando, vai trazer um foco para essas pessoas que deveriam ser esquecidas. Mas eu, de fato, acho que, por exemplo, Tremembé, eu senti que eles focaram em mostrar que, apesar deles terem uma humanidade, né, são pessoas, eles cometeram esses crimes, né? Então, a gente precisa falar, porque por mais que tem gente que se apegou ali no romance da Suzane com a Sandrão, e eu fiquei tipo, gente, calma aí, né? Só que no final, ele sempre lembra os crimes. Se tu vê, começa com o romance delas na série. Tô falando spoiler aqui, né? Espero que a pessoa... As pessoas que são histórias também, muitas vezes, que são conhecidas. De 20 anos atrás. Mas
E aí, no final, eles já te lembram que ela foi lá, né? A Sandra foi lá e sequestrou o filho da vizinha. Então, eu acredito que sim, a gente tem que contar. E eu acho que é um gênero que interessa muito. Eu acho que eu sempre consumi desde criança. Eu falo pra todo mundo que eu sou a criança da linha direta. Que eu assistia a linha direta escondida da minha mãe. Assim, minha mãe falava, Brenda, pelo amor de Deus, tu vai sonhar com isso. E eu tava lá assistindo. Mas eu sinto que o True Crime, ele também me prepara para várias situações, sabe? Porque a gente aprende muita coisa. Nos documentários, a gente entende, nós mulheres, também como se defender. Perfeito. Como fazer alguma... Sabe, se tu tá em um alerta de perigo, como reagir. Então, eu sinto que ele também te dá essa... Tu começa... Quem tem esse interesse começa a expandir o olhar e entender também como se proteger, sabe? Como agir de uma forma diferente que talvez aquela vítima não agiu, Perfeito. sabe? Eu vejo... Como homem, vejo que eu já aprendo muito. Agora, pensando do ponto de vista de mulher, que você vê, a maioria desses crimes, muitas vezes, são perpetuados por um homem contra uma mulher. Contra uma mulher. E aí, como mulher, você tem que saber. Você tem que saber esse tipo de coisa de... Será que esse cara tá falando a verdade? Puramente isso só. Sim. Você pega, por exemplo, você falou do Ted Bundy. O Ted Bundy fingia que o carro dele tava quebrado, pedia ajuda pra mulher, levava a mulher pra casa e fazia o que ele fazia depois. E aí você também pensa, pô, mas... ele tinha um carisma, ele tinha um ar sedutor, enganava as mulheres, a mulher... Não tem nada de errado, quer sair com o cara, sai com o cara e acaba acontecendo. Sim. Mas você tem que estar ligeira pra isso. Exato. Você tem que ser astuta pra entender o que tá acontecendo. E o documentário de crime, você vê, por exemplo, muitos policiais, muitos investigadores que dão seus relatos, que também são caras e mulheres avançadíssimos nessa questão. E você aprende, inevitavelmente. Agora, voltando pro Tremembé, eu queria já me aprofundar em um dos personagens que você falou. Que foi um que você fez um vídeo essa semana que eu achei interessantíssimo. E meus parabéns, inclusive, porque é um trabalho jornalístico, no final das contas, que você tem que fazer. É um trabalho. Você tem que se aprofundar em tudo que tá acontecendo, o que aconteceu, e isso mexe muito com você. Muito. Então, eu queria que você falasse sobre o caso da... Como era o nome da senhora? Eu falei da Vanessa, que era a Raíssa. Falei da Poliana. Ah, da Poliana. E falei... Deixa eu lembrar quem que mais que eu falei, gente. Eu falei... Nossa, foram tantos. Eu falei da Gal ontem. E falei da Cássia. Não, eu queria... Não sei se acho que é a Poliana. Eu vou já mais ou menos dar o spoiler do crime dela. Que é o crime que ela pegou a sobrinha, me parece, dela e... compartilhava com outros caras. As irmãs, As meias irmãs dela. Conta um pouco essa história e depois eu também quero que você fale como isso te afeta, no final das contas. Então, a Poliana, né, que é a personagem fictícia, inclusive fica até meio confuso, assim, porque que eles não usaram o nome da Luciana, né, que é a Luciana Albergue, que cometeu os crimes. Mas, pelo que eu vi, assim, que o Ulisses conta, eles ficcionaram esses personagens justamente porque não tiveram autorização também para contar. Porque não são casos, assim, tão públicos como Suzane e Elise, né? Mas a Luciana Albergue é um dos casos, assim, que eu acho que é um dos piores ali de Tremembé. Ela tinha um relacionamento com um boxeador e um outro cara. Ela era casada com um homem e tinha um namorado. Então, eles eram um trisal, assim, assumidos. E ela, uma época, assim, as irmãs, meia-irmãs, que elas tinham gêmeas de... Assim, a idade na série fala que é 3 anos, mas no livro do Ulisses fala que elas tinham 5, 6 anos, mais ou menos. Estavam ficando na casa dela. Eram filhas só do pai. E aí, ela começou a dar tequila para as crianças pela chupeta. E aí ela começou a filmar elas sendo estupradas, né? Enfim, falei a palavra, mas... Enfim, mas acho que no YouTube é liberado, sim, né? Sim. YouTube e tem é liberado. Que chamar as coisas também pelo que elas são, né? E aí acabou que... primeiro era o namorado dela, o marido que fazia, e aí o namorado também. E ela mandava esses grupos Ela mandava esses vídeos para uns grupos de pedofilia. E aí os pedófilos ficaram tão incomodados com esse conteúdo que chamaram o conselho tutelar da cidade. Ou seja, você imagina, para um pedófilo ficar incomodado com o conteúdo, porque o negócio, não era simples. Sim, era pesadíssimo. E aí ela vai presa, né? O conselho tutelar vai lá, ela vai ser presa. Inclusive o material, a polícia, né? Quem investigou falou que é muito pesado mesmo, assim, um material bizarro. E aí ela fica na mesma cela que a Suzane.
E elas ficam muito amigas. Inclusive, a Luciana era meio que considerada uma pessoa querida, assim, fofa, sabe? Então, tanto que na série a gente vê ela ali super queridinha e tal. E aí até a Jatobá fala, o crime dela é horrendo, né? É muito pesado. E a gente fica tipo, qual foi o crime dela pra Jatobá tá falando isso? E aí no final mostra que ela filmava as meia-irmãs, assim. E aí é muito pesado. E a Luciana, ela é irmã do Rogério. E o Rogério foi namorado da Suzane, né? Ela apresentou os dois. E dizem, né, que a Suzane, ela tinha um interesse ali pelo Rogério para poder ter um endereço para poder sair, que é basicamente o que a série mostra, foi o que aconteceu, né? Que conta nos livros do Ulisses. E logo depois ele descobriu que ela tinha aquele dinheiro que ela fez na entrevista do Gugu, que era 120 mil reais guardado, e ela dizia que não tinha dinheiro. E aí ele termina com ela porque ele se sentiu traído, né? Porque ela tinha esse dinheiro e ela nunca falou sobre isso, assim. E a Luciana e a Suzane continuam amigas até hoje, pelo que todo mundo fala. Inclusive, se eu não me engano, eu não sei, assim, vou falar os rumores, né? Supostamente, a Luciana cuidava de uma página da Suzane, do Instagram, enfim, assim, pra te ver o nível de relação que elas tinham, assim, elas ficaram bem próximas. Então, isso que mostra no documentário, que é uma das coisas que também eu não sabia e eu fiquei com isso na cabeça, é o fato, para aquela galera que não entendeu, uma das presidiárias tinha um irmão, que esse cara foi um dos caras que estava envolvido no crime da... Não, o namorado da Suzane é o cara do... Não, tem a Suzane foi pra cadeia com os cravinhos, né? Ela namorava o Daniel e tinha o Christian. O Daniel foi preso também em Tremembé, ficava na ala masculina. Só que aí eles, obviamente, terminaram. E aí, anos depois, ela conhece o Rogério. Que é o evangélico. O Rogério é o evangélico. Que ele era irmão da Luciana, né? Então, ela apresentou até... Mas ele não cometeu nenhum crime? Não. Tá. Não. Então, mas daí eu fiquei pensando nisso, né? O que leva um homem, né? Do ponto de vista agora masculino, o que leva um homem a se envolver com uma mulher como essa? Pois é. Eu conversei com meus mentorados, com a galera, com meus amigos. Assim, imagina a vida de um cara pra ver, né, um crime que a Suzane cometeu e falar assim, vou lá, porque eu quero... Você é louco da sua cabeça. E isso agora falando um pouco sobre a Suzane. É Suzane ou Suzana? Suzane. Suzane. O que eu achei também muito interessante, como eles retrataram, é a maneira como realmente... ela foi a mastermind do crime. Por mais que ela não tenha pegado a ferramenta para matar os pais, ela foi quem convenceu todo mundo. E os caras têm cenas dentro da prisão que ele fala, porra, essa mulher me convenceu de... Olha, eu tô aqui por causa dela. E isso depois que você falou, né? Como se fosse a entrevista do Gugu, o dinheiro, mostra como é uma pessoa que vai fazer o que quer que ela esteja nas mãos dela pra se dar bem na vida, por assim dizer. Ela é manipuladora, né? Assim, a essência, o suco. Como se fosse o arquétipo mais evidente de um... Se você escrevesse um filme, né? Vamos escrever um filme agora, eu e você, do zero. Qual que é um dos crimes piores que você pode fazer? Matar seus próprios pais. Sim. Por qual razão? Porque você quer dinheiro. Exato. Se você fosse escrever uma história macabra, você escreveria exatamente a história dela. E tem algum outro personagem que você fez que a gente não falou aqui sobre esses vídeos? Eu fiz o da Cássia, que esse é até interessante a gente falar. A Cássia, ela era uma personagem, foi inspirada na Regina Alves. Acho que é Regina Alves o nome dela. Regina Aparecida. Ela perseguia a Jatobá. Inclusive, ela até falava que o crime que a Jatobá cometeu era muito, muito ruim e tal. E aí, quando a gente vai entender o crime dela, a gente fica, meu Deus, é o sujo falando mal lavado, sabe? Porque, inclusive, ela até fez depois a proteção da Jatobá na cadeia. A Jatobá paga pra ela e ela meio que protege ali a Jatobá na cadeia. Mas a Regina, ela prostituía a filha dela de 11 anos. E ela começou prostituindo com um namorado que ela tinha na época. E esse namorado se apaixona pela menina de 11 anos. E aí ela começa a prostituir por 50 reais à noite. Então ele ia lá e abusava da menina e pagava 50 reais. Até que um momento ele fala que tá apaixonado pela menina. E aí ela fala assim, então vem morar com a gente. Tu passa 2 dias com ela, 2 dias comigo. E tu cuida das contas da casa.
sustenta a nossa família. E Eu não sei, aí... um detalhe de curiosidade, não sei se vocês têm essa informação. Mas, por exemplo, ele mantinha uma relação com a mãe também? Com a mãe também. Eram com as duas, não era só uma exclusiva? Isso. Tá. Até que chegou um momento que ele não quer mais só a mãe, quero a só quer a menina. menina. E aí, o que ele faz? Ele leva a menina pra uma casa que ele tinha e começa a morar com a menina lá. E aí, a mãe dele chega na casa e fala pra ele, fica horrorizada, né? Porque é uma criança de 11 anos, e fala pra ele se ele não devolver a criança, ela vai chamar a polícia. Ele fica muito assustado com tudo isso, e aí ele resolve levar a menina de volta, só que ele continua, então, pagando pra Regina o dinheiro. Aí, beleza, aí tem uma hora que ela... E a mãe deixou assim, falou, vai lá, cuida dela pra mim. Foi, tipo... Vou viver a minha vida. Não se importou, assim. Ele levou a menina e foi. Aí a Regina começa a piorar essa questão da prostituição da menina. Então ela começa a levar ela pra noite, sabe? Então aí à noite os homens abusavam dela lá e ela ganhava dinheiro. Aí a menina começa a falar que tá cansada, ela não quer mais participar disso, ela, né, exausta. E aí a mãe, a Regina, bate nela, espanca ela por isso. E diz, não, tu vai trabalhar assim, tem que sustentar a casa e não sei mais o quê. E aí tem um momento que chegam... esse lugar que eles moravam era tipo interior de São Paulo, assim. Eu não lembro agora o nome da cidade. E aí chegou um grupo de... aquelas pessoas que cortam cana-de-açúcar. Esqueci o nome. Sim. Enfim, sim. mas o povo vai entender. E ela resolve levar a menina pra lá e fazer, tipo, uma roda de estupro com a menina. E aí a menina vê essa situação e ela fala, cara, eu vou ter que fugir. E ela consegue fugir. Ela vai até o conselho tutelar, ela consegue ir até lá na cidade. Quando chega lá, ela tá com uma boneca de pano, assim, bem criança mesmo. E aí ela... Pedindo ajuda pedindo na rua, ajuda, assim? Pedindo ajuda. O conselho tutelar vai, prende a Regina. E aí, até nesse caso dessa menina, teve muitos erros, assim, porque ela não foi protegida no sentido de proteger a vítima. Tipo, chamar um psicólogo para falar com a vítima. Ela teve que ficar relembrando esse caso o tempo inteiro. Pra polícia, pra assistente social, assim, não teve um cuidado pra, tipo... Olha, vamos conversar aqui, fazer um desenho como as psicólogas fazem, né? Pra criança ir falando. Não, ela teve que ficar revivendo esse crime o tempo inteiro. Aí, então, isso foi um erro, assim, da justiça, assim, com ela. E ela, até onde eu vi, assim, a guarda dela ficou pra avó materna. E a Regina foi presa junto com o Marco, que era o namorado dela na época. Os dois pegaram 20 anos. O que eu acho pouco, assim, pelo crime que ela cometeu, assim. Isso é crime de ficar o resto da vida preso. O resto da vida. E a Regina, até no livro do Ulisses, fala que ela tinha uma psicopatia. Ela era muito fria, muito calculista. Inclusive, ela brigava com muitas pessoas na cadeia. E na série, até achei que a personagem, a atriz, faz muito bem, assim, esse lado meio psicopata. Só que não é tão explorado, porque a gente tem muito pouco tempo de tela ali, né? Mas no livro ele fala sobre essa psicopatia. Ela era psicopata, sabe? Não, pra você fazer um crime como esse... você imagina uma pessoa que faz isso com a própria filha? Na cadeia, ainda mais que só tem sujeito bom, né? Pois é. Como que ela não vai ser? E o pai, no final das contas, nunca soube do pai. Não tinha nada relacionado ao pai, assim. Um desses casos que, claro, o pai nem sabe muitas vezes, ou se sabe e falou, não vou cuidar. Ela era prostituta antes ou alguma coisa assim? Não, nada. Era uma mulher que teve um filho e falou, vou fazer isso. Assim, ela trabalhava nesse negócio de cana-de-açúcar ela também. Trabalhava. E aí falou, vou fazer isso. Fazia isso, assim, com a filha. E tá solta já? Acho que já. E a menina? A menina, até onde eu vi, tava com a avó materna, né? Que hoje tem já quantos anos? Hoje já deve estar mais velha. Esse crime, se eu não me engano, é ali no começo de 2000, assim. Então se ela tinha uns 10 anos, ela já deve ter uns 30. Porque imagina uma pessoa que passou pelo que ela passou. Como que você vive? Como é que vive? Exato. Sua própria mãe fazer isso com você? Não, a cabeça, como é que fica a cabeça, né? Das vítimas. É um tratamento psicológico pro resto da vida. Não tem como. E até isso, fala um pouco sobre como você acaba levando tudo isso, porque não é que o trabalho acabou, eu vou dormir agora, isso fica na sua cabeça enraizado. Fica. Como que você lida com tudo isso, ou como que você às vezes fala, pera, já tá demais isso aqui. Sim. Então, eu comecei a focar bastante no True Crime esse ano, assim, porque eu já queria falar sobre isso. Era uma coisa que me interessava e brilhava, assim, meus olhos no sentido de a mente humana, né? Por que isso aconteceu? Enfim, de entender os crimes mesmo.
Só que agora com Tremembé, assim, foram muitos conteúdos. Sim, Muita sim. pesquisa, muito livro, muito podcast assistindo pra entender, né? E eu mergulhei, assim, de fato, nessa história. E aí, acho que foi na terça ou na quarta dessa semana até eu senti, assim, minha cabeça pesada. Tipo, eu falei, caramba, tem alguma coisa errada aqui comigo, porque eu tô cansada mentalmente, assim. E a gente fica mal lendo Sim, as não tem histórias, como, né? Então claro. aquilo vai te afetando, tu vai Sim. lendo. Eu pegava o livro, lia um pouco, aí eu fechava e falava assim, tá, preciso respirar. Não é um livro que eu consegui ler assim direto, sabe? Eu tenho que ler um crime, aí eu paro, faço outra coisa e vou tentando, né, me tirar dessa, né, ter um distanciamento um pouco. E aí eu tento fazer outras coisas também, né? No caso, como eu tô muito focada nesse conteúdo, até porque as pessoas também vêm me pedir Claro. os conteúdos, né? Eu sou um deles, por exemplo. Sim. E aí, eu acabo entrando, acho que agora eu tô lidando melhor também. E também tentar achar válvulas de escape, né? Eu faço terapia. Eu também gosto de me exercitar para poder ajudar e sair com os meus amigos também. Na segunda-feira, assim, eu falei, preciso sair daqui. E nem comentar sobre essas coisas. E nem comentar, porque Claro. tu precisa ter um distanciamento, Sim. assim, sabe? Tipo, aqui acabou o meu trabalho e vou continuar. Então, é isso, assim. Mas eu ainda não consegui, por exemplo, assistir outra coisa sem ser isso. Sim. Eu tô muito focada agora nesse momento, até porque chegou muita gente no meu perfil, né? Então, quem trabalha com a internet é aquele momento que tu pega e vai, Sim, sabe? E são poucos momentos que tu consegue viralizar, assim, né? E chegar em pessoas que gostam das mesmas coisas que tu. Então, eu tô aproveitando pra falar, até porque a série tá em alta, Claro. né? Tá um momento, em primeiro lugar, no Prime, enfim. Mas eu tô tentando pensar, assim. Ontem, como eu tive terapia, eu já fiquei... Sim. Opa, estou de volta alinhada nos meus chakras. Porque não tem como, não tem como Sim. você ir atrás dessas informações e não ter um Não baque. tem Se você for como. minimamente humano. Se Sim. você for um psicopata frio e que não se sente afetado com essas Exato. coisas. Eu também eu gosto muito também. Eu sinto que existem documentários ou séries, às vezes, que eu preciso, não, uma comédia. Porque você precisa se distanciar um pouco. Sim. E até nisso, eu queria saber quais outros documentários de true crime você gosta, você recomenda, você mexeu com você. Fala Nossa, alguns. De repente, alguns eu já assisti também, a gente pode falar sobre isso. Teve um documentário na Netflix. Nossa, como é que é o nome desse filme? Acho que é Catfish. Aquele da menina que ela começou a receber mensagens. É da Netflix isso, né? Essa menina começou a receber mensagens de ameaça. Ela namorava um menino, assim, popularzinho na escola. Começaram a receber mensagens. E em determinado momento ela recebeu por, sei lá, 2 anos. E aí a gente descobre que... Eu nem sei se eu falo. Fala. A gente descobre que é a mãe dela fazendo aquilo com ela. Eu não lembro o nome desse documentário também, mas... Catfishing, bullying na escola. Sei lá, uma coisa assim. Esse também é um documentário muito bom, que é basicamente isso, né? Ela recebia mensagens de teor completamente sexuais e destruindo a menina, né? Falando do corpo dela. Falando que ela não prestava, que o namorado dela não gostava dela, que tava traindo ela, né? Exato. Durante 1 ano, ela viveu esse inferno na vida dela, os pais ali, de alguma forma, dando esse suporte. E nada acontecia, né? A polícia não chegava em ninguém, fizeram várias reuniões na escola, né? Investigaram até que chamaram FBI, sei lá, alguém especialista ali em cyberbullying, de fora até daquela cidadezinha. E aí chegaram no telefone da mãe. Eu fiquei tipo, gente, uma mãe fazer isso com uma filha também. E eu senti até que no documentário, porque o documentário é filmado pela câmera dos policiais, né? Então eles chegam na casa. Inclusive, eu acho isso genial, porque hoje em dia eles estão fazendo muito isso, né? Documentários filmados só pelo policial. Tem um que lançou, inclusive, na Netflix agora. A Vizinha Perfeita. Nossa, esse é pesadíssimo. Tu chegou a ver esse? Sim. Pesado esse. Mas, enfim, a gente vê, assim, a filha não consegue entender o baque. Não. Ela fica anestesiada, assim. E eu fico, meu Deus. Eu gostei também desse documentário, porque além disso que você falou, que tem as câmeras dos policiais, tem também... Eles gravam a mãe desde o começo do documentário. Exato. Então, você tá assistindo o documentário ali, você fala... Nossa, a mãe tava passando por esse inferno junto com a filha.
E a gente não desconfia de nada. Eu achei, claro, dependia da mãe aceitar fazer parte do documentário, como crimes assim, às vezes não é. Se você é principalmente o criminoso, você não vai querer, dependendo de como o documentário é, participar dele, né? Mas daí você tá ali acompanhando a história, né? A narrativa com a mãe ali falando, você fala, nossa, e essa mãe sofrendo. E aí depois você descobre que foi a mãe que mandou tudo isso. Não, e o que eu mais fiquei chocada é exatamente isso que tu falou, que a mãe topou participar. Então tu pensa, o criminoso não vai participar do crime. Claro, né? Claro. Ou pelo menos ele foi preso, ou roubaram, ou... Enfim, não sei. Mas daí quando ela fala... Não, a mãe... Não, é muito chocante esse. Eu fiquei assim... Chocada. Quando acabou, eu fiquei... Não é possível. Sim. Não é possível que isso aconteceu. Tem mais algum que você poderia falar? Teve um que eu assisti que foi no Prime, que é daquele caso de Idaho, dos estudantes. Ah, esse eu assisti também. Fala sobre... Nossa, esses são... Acho que eram 4 estudantes numa casa, né? Eles moravam nesse lugar, eles eram estudantes universitários. Era uma cidade universitária em Idaho, né? E um cara que estudava criminologia, né? Era professor, vai nessa casa e mata esses estudantes, assim, do absolutamente nada. E até hoje a gente não sabe por que ele cometeu isso, se é pra provar alguma tese, enfim. Ele nunca falou sobre isso. Mas foi um caso, assim, que parou a internet, assim, porque... Acho que foi 2022 esse crime. Então, o TikTok, Instagram, era só as pessoas falando e entendendo. Porque no começo a gente não sabia que era o Brian que matou as estudantes, né? A gente tinha todo mundo pensava, é um assassino, a cidade meio ficou com medo também. E aí, depois chegaram nele por conta da bainha da faca, né? Que ele acabou deixando no crime, né? Na casa... Mas teve teve um lance do carro também. O carro passava várias vezes na casa, né? Ele ficava dando voltas. Acho que semanas antes também ele ficava rondando a casa. E também, nesse caso, é curioso, porque 2 pessoas ficaram vivas, né? E aí, muita gente achou que... Poderia ser uma delas. Poderia ser uma delas. Então, elas foram muito odiadas na internet também. E achei que o documentário do Prime já traz um olhar de cronologia do crime, mostrando por que não poderia ser elas, assim. Então, achei que foi bom, sabe? Porque imagino que elas perderam os amigos e ainda foram acusadas, né, por pessoas naquele lugar. O tribunal da internet, muitas vezes, né? Que é justamente pessoas que querem descobrir o crime pelo que sai pela internet e fazem essas acusações, né? Sim. Esse documentário, se eu não me engano, eu lembro que ele traz a razão pela qual o criminoso fez isso por um certo tipo de... Como se fosse assim, eu quero cometer o crime perfeito. Exatamente isso. Que é algo que eu vejo que tem muitos documentários que trazem isso do criminoso. Não sei se você viu um que era um cara que fazia um submarino. Não cheguei a ver esse. Ele fazia um submarino na Holanda. E aí ele levou a tripulação dele pra fazer um teste. Matou uma menina no submarino. Largou a menina no meio do mar. Falou, essa menina nunca vai aparecer. Apareceu e chegaram nele no crime. Mas essa ideia é que eu vejo que, como um apaixonado por true crime também, é algo que acontece muito. Do cara que não é pelo crime, não é pela pessoa. É só assim, eu quero fazer o crime perfeito e não ser pego por isso. E ele estudava isso, né? Sim, exato. Ele estudava. Ele era professor. Ele não chegava a ser um professor. Ele tava fazendo como se fosse uma pós. Uma pós, e ele dava umas aulas, assim, de criminologia. Então, eu acredito que vá por aí mesmo, né? Que ele queira provar o crime perfeito. Eu acho que tem, inclusive, uma cena de um professor dele falando que ele fazia umas perguntas na aula que era tipo... Por que você quer saber isso? A não ser que você esteja planejando alguma coisa, por que você quer saber isso? Só querendo saber tanto, né? E tem algum outro crime que não tem série ou filme que você viu que acha que dá uma boa história? Ou você lembra de algum assim? Deixa eu pensar, um crime que dá... Olha, agora não me vem nenhum assim na cabeça que não tenha. Porque normalmente eu acabo consumindo os que já tem, né? Sim. Mas tem um crime que eu não assisto de jeito nenhum. Que é daquele menino Gabriel Fernandes. Que era ator? Não. Ele é uma criança. Ele é da Netflix, acho que é... Ai, não lembro o nome desse documentário. Mas assim, só de eu ter lido um pedacinho, ele foi assim... muito machucado pelo pai, pela mãe e pelo padrasto. Mas assim, muito. E, assim, só de ler um pedacinho... Acho que é Gabriel Fernandes. Sim, eu acho que agora você tá falando, tá me lembrando. Eu não assisto esse caso. E por quê? Assim, eu acho que é um caso que só de eu ler, a minha cabeça já faz assim, não quero nem saber desse caso, porque
Eu acho que é muitos detalhes que a Netflix dá também. Tipo, só de um trechinho que eu peguei, eu falei, esse aqui eu não vou ir pra esse lado, porque... eu prefiro nem saber o que aconteceu ali. Porque... Eu gosto, por mais macabro Pesado. que seja, porque é como se fosse, sabe, a mesma razão pela qual alguém, de repente, vai ver um filme de terror, que ela quer sentir medo. Sim. Ou, evidente, você vai ver um filme de comédia, eventualmente você gosta do ator, da história, mas você quer dar risada. Quer dar risada, ficar leve. Eu gosto de assistir esses documentários pra quase ter uma breve sensação de ser a vítima, né? E, de certa forma, inevitavelmente, a gente tenta se conectar com o criminoso. O que levou essa pessoa a fazer o que ela fez. Sim. Porque, realmente, muitas vezes, existem crimes brutais que eu posso, evidentemente, discordar da pessoa. Mas eu entendo perfeitamente o que levou ela a fazer aquele crime. Sim. E eu acho que a maneira, pelo menos como eu vou atrás desses documentários, é essa. Eu quero entender a vida humana. Como cada pessoa é. Faz sentido. Realmente, eu gosto, assim, também dessa parte de entender a mente e entender o crime. Inclusive, tem um documentário que é aquele... Que é da... como é que é o nome daquele cara? Que também aparece nas filmagens do A Família Perfeita. Eu acho uma coisa assim, A Família Perfeita, que ele mata as duas filhinhas. Sim. Esse também é um caso que eu não sabia de nada desse caso, mas ele mexeu muito comigo, porque a gente vai vendo o cara ali falando, não fui eu que cometi, elas estavam aqui, aí alguém invadiu a casa e não sei mais o quê, e aí ele vai contando aquilo com tanta veracidade, e aí depois tu descobre que ele que cometeu aqueles crimes. Como o do Gabriel, eu peguei um pedacinho, eu não quis ir. Sim. Mas, por exemplo, esse caso eu não sabia nada, e eu assisti, e aí o plot desse documentário é bizarro, assim, porque a gente tem ali o criminoso falando pelas câmeras dos policiais, que é na mesma pegada da vizinha perfeita, né? Então, eu acho que é isso, assim. Às vezes eu prefiro nem saber o que aconteceu ali. E aí, depois eu destrinchar mais. Porque, às vezes, a Netflix ou outros streamings, eles não entram tanto, né? E aí, eu vou e pesquiso, entendo melhor. Esse crime, pra galera que não viu aí, é um crime que envolve muito do que eu falo nos meus conteúdos, que são relacionamentos. E a razão pela qual um cara, devia ter seus 40 anos, ele basicamente assassinou as duas filhas dele, jogou ela, se eu não me engano, dentro de um poço de gasolina, de petróleo. Então, imagina, matar a própria filha. Crianças, né? Crianças, devia ter, acho que a maior devia ter 6, ou 3, ou a menor 3. Matou as duas crianças. E aí você vê no documentário por mulher. Por causa de mulher. Porque ele estava insatisfeito no relacionamento dele. Conheceu uma outra mulher, que aparentemente não tem absolutamente nada a ver com a história. Com o crime. Não é porque nesse mundo você sabe que de repente poderia ter a mulher e falar: pô, por que você não se livra dessa mulher e dessas crianças? Vamos ver só eu e você. Que aparentemente não foi o caso. É um cara tonto, apaixonado, idiota, criminoso. Matou as duas filhas por causa de uma mulher. E a ex-esposa, né? Morreu, ela também morreu. Ele matou ela também, né? Matou e ela tava grávida. Ela tava grávida de meses, assim. Era bem recente a gravidez. E aí ele acabou matando ela. E as filhas viram ele matando ela. E depois eles mataram elas. Ele matou as crianças. É muito pesado isso. Vamos mudar um pouco o tom. Vamos tirar essa atmosfera aqui pesada. Eu poderia também ficar aqui muito tempo, mas tem muita coisa que eu quero falar com você. E uma delas é cinema brasileiro. Então, já pra eu entender, me diz aí alguns filmes que você gosta. Nossa, o tem porquê. E qual filme que conecta com você. Me diz alguns deles pra eu ter uma referência sua. Então, eu vou falar o primeiro... Assim, é o que eu mais falo, que é a Helena. É um filme da Petra Costa. Esse filme, ele me marcou muito, porque... primeiro que eu assisti ele com 17 anos, aqui em São Paulo. Eu vim fazer um curso em São Paulo, que eu sou do Sul, sou gaúcha. E aí eu resolvi ir sozinha no cinema. Eu tenho uma grande questão, que é o síndrome do pânico, assim. Eu tive, né, até a minha fase, assim, adolescente, eu tive muita síndrome do pânico. E eu era aquela pessoa que todo mundo falava assim, nossa, a Brenda não sai nem de casa, ela nunca vai viajar, ela nunca vai fazer tal coisa. E aí, com 19 anos, eu fui morar no Rio de Janeiro. E as pessoas, hoje, elas falam, nossa, que loucura. Que imagino que fez muito bem pra você. Nossa, muito. Porque a terapia ajuda, Exato. A gente vai lidando com as coisas. Mas aí eu fiz esse curso em São Paulo com 17 anos. Vim ficar um mês aqui. E aí eu tava em cartaz esse filme. E uma amiga tinha já comentado, assiste esse filme que você vai gostar. E é um filme muito sensível, que é a Petra, que é a diretora, falando sobre o suicídio da irmã dela.
Não sei se pode falar essa palavra, né? Mas qualquer coisa tu corta. Não, é. E aí, ela vai atrás de respostas pra entender o que aconteceu. Por que a irmã dela se suicidou? A irmã dela, ela era uma atriz, que tinha o sonho de ser uma atriz, né? Famosa. Ela foi pra Nova York estudar. E lá em Nova York, ela tirou a própria vida. E a Petra era uma criança. O nome da irmã dela é Helena. E aí, eu gostei muito desse... É um filme documentário, né? Porque a gente tem ali também umas partes ficcionais onde a Petra empresta, assim, o corpo dela pra viver a Helena. Então, ela meio que encena algumas coisas e ela narra. Então, ela usa também os arquivos de memórias, fotos, diários da Helena pra tentar buscar o que aconteceu com a irmã dela. Por que a irmã dela chegou onde ela chegou ali. E também conta sobre o trauma de uma pessoa que perde a outra pelo suicídio. Então, mexeu muito comigo esse filme, porque eu achei muito sensível. Por mais que seja um assunto muito pesado, eu achei muito corajoso dela contar isso, assim, sabe? A história. E ela traz a mãe dela falando. E aí, passa um tempo, eu faço faculdade de cinema, e aí eu resolvo falar sobre o cinema pessoal da Petra Costa, que ela usa muito... a vida dela, a linguagem dela, ela traz as vivências dela para dentro dos filmes dela. Então, é um tipo de cinema que eu gosto, que é quando o diretor, o cineasta, traz as vivências e conta alguma coisa para superar uma dor, um trauma, enfim. Então, é um cinema que me interessa. Então, Helena é um filme brasileiro que me representa, justamente por ter essa melancolia também e essa sensibilidade dela contar sobre isso da irmã. O Lobo Atrás da Porta é um que eu adoro, que também é sobre um crime real, né? Eu assisti depois que a gente gravou aquela vez no TikTok. Lembra que eu fiz, né? Depois eu assisti e falei, vou assistir esse filme. Então, esse é um crime... esse vídeo foi muito bem, inclusive, foi muito bem. É um crime que aconteceu no Rio de Janeiro. E eu lembro que quando eu assisti esse filme, eu falei, nossa, que filme pesado, mas eu gostei. Porque é a mesma coisa que a gente tem em Tremembé, não é um filme que ele... precisa mostrar o sangue, coisas assim. O som, a imagem, as cenas vão te levando ao que aconteceu ali, né? O que tá acontecendo. Então, o final desse filme é muito chocante. E aí, quando eu fui pesquisar, eu descobri que era sobre a história da Fera da Penha, lá no Rio de Janeiro. E aí, eu lembro que eu comentei desse filme em 2022 na minha página. Eu fiz um vídeo falando desse filme, indicando. Inclusive, foi um projeto que eu fiz pro TikTok. Que era o Aprenda no TikTok, que eles meio que nos contrataram para fazer alguns vídeos ensinando algo. Então, eu foquei no cinema brasileiro. Então, eu trouxe vários filmes de cinema brasileiro e fui falando um pouco deles. E aí, nesse filme do Lobo Atrás da Porta, no meu Instagram, ele viralizou. Ele, assim, estourou. E aí, eu ganhei 80 mil seguidores com esse vídeo. Tipo, uma coisa que eu nunca tinha... Opa, bati aqui. Uma coisa que eu nunca tinha visto, assim, acontecer. Então, esse filme me representa porque ele também marcou a minha virada. Pessoalmente. Sim. Tipo, ele foi muito importante para eu chegar até aqui. Porque, querendo ou não, né? Hoje em dia, para te trabalhar com a internet, tem que ter alguém ali que consuma o teu conteúdo, né? Então, e aí eu, ao mesmo tempo, juntei duas coisas que eu gosto, que é falar sobre crimes que aconteceram, né? E o cinema brasileiro. Então, eu gosto muito dessa junção. Sim. Por exemplo, Tremembé, agora que a gente tem, né, os crimes do Brasil. Sim. Eu gosto de saber dos crimes de fora, mas eu gosto também de estar quando focam em coisas que aconteceram no nosso país, sabe? E esses são os que me representam. Eu gosto muito de Bacurau também, que eu já falei, acho que eu falei naquele dia. Sim, eu falei? Falou. Falei. Que é o do Kleber Mendonça Filho, que agora veio o Agente Secreto, que eu não vi ainda. Então, eu gosto muito de Bacurau, e é um filme que tem uma crítica social. Ele é um terror social, assim, que, nossa, mexeu muito comigo. Quando eu assisti a primeira vez, eu já assisti milhares de vezes, e eu sempre gosto de revisitar esse filme. E acho que é isso, assim, acho que são esses três, assim, que eu gosto Esse dos da clássicos. Petra eu não assisti. A Petra é a mesma que fez agora do Apocalipse nos Trópicos? Não, não teve uma da Dilma também que ela fez? Ela dela, fez né? o Democracia em Vertigem. E teve agora do Apocalipse nos Trópicos. Que é sobre religião, né? Ela começa a destrinchar ali o poder, a religião junto com a política, Sim. né? Então ela traz o Silas Malafaia, ela Sim. traz uma galera, assim, eu falo, gente, como é que a Petra se enfiou nessas coisas? Esse, por exemplo, é um que me dá nojo de ver, sabe? Eu vi ali, independente da... Eu não gosto de político, então eu olhei assim, eu não quero ver esses caras, sabe? Sim, Esse é o tipo de documentário que eu durmo mal, sabe? Não é um crime pesado, é ver essa gente, coisas, sabe? Sim. E Não, aí você falou do Lobo Atrás da Porta, esse eu assisti depois que a gente gostou? fez...
Não muito. Eu achei que o jeito que foi gravado não é muito o meu cup of tea, sabe? Não é muito o meu estilo. Eu entendo a proposta, né? Eu acho muito legal o fato deles terem, por exemplo, trazido essa história, como a gente tava falando. Eu sou um defensor de... Eu quero crimes assim, filmes assim. Crimes não. Eu quero, porque é história e porque faz as pessoas questionarem. Eu aprecio, né? Como arte. Sim. E... Como você, eu acho que eu já vi um vídeo você falando, a arte tem não vou falar o papel, né? Porque não precisa ser necessariamente mudar o planeta. Não, mas fazer as pessoas se questionarem. E filmes como esse tem esse potencial. Só que, eu não sei, a maneira como foi gravado, teve algumas coisas no roteiro que eu não fui muito fã. E o Bacurau... o Bacurau eu gostei, mas também eu acho que... O estilo, muitas vezes, que é inclusive uma pergunta que eu quero fazer pra você, o que você diria que, de repente, você fala assim, o cinema brasileiro, quais são as características, você fala, marcantes, mesmo se não tiver uma palavra, você fala, provavelmente isso é Brasil. E o que, de repente, você vê que o Brasil tenta imitar, muitas vezes, os Estados Unidos ou outros cinemas afora, que não comunica bem... Talvez com a nossa cultura, com o nosso público. Então, esses dois lados. O que você acha legal, que é característica brasileira, e o que você acha que, de repente, o Brasil peca ou poderia melhorar no cinema? Eu acho que a característica principal dos nossos filmes... Acho que é a própria estética mesmo, né? Sempre reforçando a estética brasileira, né? A gente tem isso nos filmes. Algumas coisas também... me incomodam, né? Acho que agora o cinema tá um pouco fugindo disso, assim, que é... Ou a gente vai para um lado muito político, né? De falar muito sobre... Trazer muito um cinema político, que é importante a gente falar, assim. Mas não é só isso, porque a gente tem em todos, assim, Estados Unidos, Coreia, a gente tem vários tipos de cinema. E eu sinto que teve uma época, assim, que o cinema foi muito, muito, muito político, assim. E isso acaba distanciando muita gente do nosso cinema. Então, isso é uma coisa Mas, que... por exemplo, nessa fase que você fala, que filmes, por exemplo, você se refere? Um cinema político... agora não me vem nada assim na cabeça. Você poderia falar que o Bacurau tem uma pegada, mas eu não imagino ele que seja... Ele é um terror social, mas não... Até que ele tem uma crítica, né? Mas não propriamente... Ele não é um filme propriamente político, assim. Deixa eu... Agora só quando veio aquele branco. Sim. Mas depois eu posso te falar. Não, assim. eu vejo isso como algo positivo. Por exemplo, essa semana eu fui ver A Própria Carne. Eu tô doida pra ver esse. É brasileiro. Que é terror. É terror. Então, é isso, sabe? Eu acho que agora os nossos filmes, eles estão indo pra um outro lado. Tipo, explorando o terror, explorando o suspense. A gente não tem tanto isso no nosso país, assim, né? A gente tem muita comédia. Sim. A gente também tem o drama, que é muito falado. Mas acho que a comédia ainda no Brasil é muito forte, né? A gente teve aí o Paulo Gustavo, que representou, assim, a comédia Ingrid Guimarães, que também representa... mas eu sinto falta disso, assim, de ver mais. Por exemplo, o mesmo diretor de O Lobo Atrás da Porta fez Os Enforcados agora, que é sobre o jogo do bicho no Rio de Janeiro. E como aquela família vai entrando num buraco, assim, e o final é bizarro, é muito bom. Isso tá onde pra assistir? Ele tá pra alugar só. Infelizmente, ainda não tá em nenhum streaming. Alugar em Prime? Prime, Apple, YouTube, nesses lugares, hein? Eu perguntei porque eu quero realmente ver também. Assiste, é com a Leandra Leal e com o Irandir Santos. Acho que a Leandra tá no Lobo, né? Mas eu não sei se o Irandir tá, acho que não. É o outro William Cortaz que tá. Mas é um filme sobre o jogo do bicho. E ele é um filme que ele me lembra um pouco o ritmo do Parasita. Não sei se você chegou a ver, né? Então ele tem coreano. Então ele vai crescendo. E aí tu pensa assim, tá, a gente já descobriu tudo o que vai acontecer. E aí ele vem e te entrega mais um. E aí tu fica tipo, meu Deus. E é baseado em história real? Não, esse não. Não. Ele não chega a ser inspirado. Inspirado, mas não é... Deve ter algumas inspiraçõezinhas, mas ele é ficcional. Esse é ficcional. Sim. Mas vale a pena assistir. Esse vale. E do outro lado desse espectro de o que você vê que o cinema acaba tentando copiar de outros... eu diria que principalmente dos Estados Unidos, claro. Sim. Os Estados Unidos acaba sendo uma referência. Mas, de repente... Você perde, não precisava disso, sabe? A gente consegue fazer o nosso estilo. Sabe que o que eu mais percebo que é parecido assim são os filmes de streaming. Os filmes independentes aqui no nosso país, eu não sinto tanto que a gente tenta copiar. Porque eu acho que os cineastas, eles têm
Eles têm as vivências deles, Sim. né? Eles contam as histórias, enfim. Mas eu sinto que, por exemplo, Netflix, às vezes ela traz uma série brasileira e ela vai trazer um olharzinho estadunidense, sabe? Vai trazer uma coisinha ali que vai remeter... Teve até uma série, que série que foi que eu assisti, que eu falei assim, gente, tem a própria série, aquela Psica, não sei se chegou a ver, essa eu não que vi. ela se passa no Pará. E é uma série do Fernando Meirelles, do diretor de Cidade de Deus, junto com o filho dele. Eles fizeram essa série. E é uma série focada no Pará. Só que eles não tiveram tanto cuidado para retratar o Pará. Então as pessoas reclamaram muito sobre isso, assim, sobre por que pessoas daqui fizeram alguma coisa, né? Tipo, pessoas do Sudeste não trouxeram pessoas de lá. Inclusive, ele até deu uma declaração bizarra sobre isso, falando que não tinha profissionais no Pará. Então, o povo ficou... Mas e profissionais de que área? Do cinema. Bons profissionais, foi isso que ele falou, bons profissionais. Bom, sem dúvida alguma, vão ter muito mais aqui, que porque é aqui o mercado. é o mercado, é central. E nessa série, algumas coisas eu senti um pouco do ritmo americano, assim, né? Uma coisa bem... A montagem, assim... Tu vê, assim, que tem uma pegada meio... Sim. Mas é que tá, né? Você falou Fernando Meirelles. Talvez... pode até mesmo ser o processo evolutivo artístico dele. Porque ele já faz algum tempo que já faz filmes fora do Brasil. Tem um filme dele que eu gosto muito, que é de fora, que chama 360. Não sei se você já viu. Nossa, que é com Anthony Hopkins e Jude Law. Tem atores, assim, muito bons. E é isso, basicamente, que você falou. É uma estética mais americana, que eu particularmente gosto. Eu não vi esse daí pra poder falar. Eu também... a própria Cidade de Deus, se você for pensar, tem muito uma pegada de gangster, Scorsese. Não, o ritmo de Cidade de Deus é uma coisa de louco, assim. A narração. A narração. O ritmo, assim, eu acho que lembra um pouco, sim, lá fora. Mas é isso, eu acho que a própria montagem em si, eu diria que lembra muito, assim. Inclusive, essa é a área do cinema que eu gosto, assim, da montagem bastante. Eu gosto dessa parte. Então, eu acabo reparando muito na montagem. E se eu pudesse falar, acho que seria isso, assim. A montagem que a gente traz ainda peca, assim. A gente poderia ter mais a nossa identidade nisso, sabe? A montagem, você fala a edição. A edição. Porque isso vai também começar na própria maneira como você grava, né? E isso, por vezes, é algo que eu gosto do cinema brasileiro, diferente do americano. Que imagina, né? Um clássico americano, você vai sempre dois personagens falando um com o outro, você vai ter uma câmera aqui, uma câmera você e uma câmera central. Basicamente, esse é o setup padrão. Sim. E eu vejo que muitas vezes o Brasil tende a não ir só por essa linha. Sim. É muito assim, uma câmera pra todo mundo, ou ângulos alternativos. Eu gosto desse aqui, daí eu poderia dizer que é um pouco mais europeu. Se você for pegar filmes assim, espanhol, italiano, francês, alemão até, tem mais essa leitura que às vezes é pro espectador preguiçoso, né? Que daí ele tá acostumado... Que é o lance da novela também. A novela, sim. Que é o lance assim... Fecha no ator que é bonito pra senhora da casa gostar. Então, eu queria saber a sua opinião. O que você pensa das novelas? Eu adoro. Você gosta? Eu gosto de novela. Não tenho assistido tanto. Teve Vale Tudo agora, que foi um sucesso, assim. Cheguei até a começar a ver, mas... Como eu trabalho com assistir coisas, né? Então, a novela eu não consigo acompanhar, porque é um ritmo muito acelerado, né? Todo dia tem episódio. Então, quando eu vou assistir, eu tenho que assistir pro trabalho, né? Pra indicar, pra falar sobre aquilo. Então, eu não consigo mais consumir as novelas como antigamente. Mas essa, por exemplo, Três Graças, agora da Globo, todo mundo tá falando muito bem, com a Grazi Massafera, com o Murilo Benício, enfim. Mas eu gosto, eu acho que é uma coisa nossa, assim, né? É uma marca registrada do Brasil. Só que a gente também repete esses... Na novela. Nas próprias novelas, a gente... eu vejo em filmes, por exemplo, teve a série Os Donos do Jogo. Tem muito... jogo de câmera de novela, né? Então, não é como se fosse só a série ali, a estética de uma série. Eles trazem também esse teor mais novelesco pra dentro da estética da série. Então, também tem um vício de linguagem, né? Digamos assim. Porque chamam, né? Eles chamam as pessoas que fazem novelas pra fazer, por exemplo, acho que... Uma pessoa que é um dos coordenadores de criação da HBO Max fazia novela, sabe? Então, eles estão todos ali. Porque o maior mercado audiovisual do Brasil ainda é esse. E eu te digo, infelizmente. Eu não gosto de novela, eu acho horrível as histórias.
Eu não acho que muitas vezes... porque talvez a pessoa que não é muito do meio, ela vê um conteúdo como uma novela e ela só vê o ator. Sim. E aí, muitas vezes, o ator leva a fama de ser ruim por causa da novela. E eu digo, não é o ator. É que o roteiro é uma merda. O roteiro tá ruim. É horrível. É por isso que foi o que aconteceu em Vale Tudo, né? As pessoas estavam falando que botaram atores fenomenais pra falar, tipo, uns roteiros horríveis, assim, Sim. falas horríveis. Então, e aí fica a questão, que eu acho que é um eterno debate no meio acadêmico de cinema e entre artistas, que é... As produções, por exemplo, como novelas, são feitas dessa forma porque é o que o público gosta, né? E é o que o time que tá ganhando não se muda, mexe, né? Querendo ou não, é um produto que tem que vender comercial. É que eu adoro essa distinção. As pessoas assistem a novela e esperam o comercial. E eu digo que não. Você assiste o comercial e entre os comerciais você assiste a novela. A novela é feita para o comercial. Sim. Não para necessariamente falar, uau, que brilhante cena, que brilhante, né? As pessoas muitas vezes a novela tu pode chegar no meio dela que tu vai saber o que aconteceu. Exato, né? esse tipo de coisa que me incomoda. Pô, primeiro de tudo, quem tem tempo hoje em dia de ver tanto 1 hora por dia? Sim. Eu te digo que se você tem tempo de assistir 1 hora de novela todos os dias, você poderia fazer alguma coisa melhor com a sua vida. Sinceramente, minha opinião. Sim. Agora, se você acaba pegando um trecho aqui, um trecho ali, você consegue entender a história, então é uma história sem profundidade. Que pelo menos eu... que gosto de assistir algo e me questionar. Sim. Ou você vê ali aquele diálogo que é previsível muitas vezes. Previsível. E você já sabe mais ou menos, tem a história da mocinha, da vilã. E eu vejo que os personagens são muito unidimensionais. O vilão é sempre vilão, mal, escória da planeta. E o bonzinho é sempre bonzinho. E aí, não tem. E voltando pros atores, que eu vejo isso, os atores não são culpados. Não. Porque eles pegam um roteiro merda e eles têm que fazer milagre com aquilo. Tem. E quem grava muito menos, eu me pergunto, são os produtores, os escritores. E aí eu volto pra pergunta que eu acabei não fazendo. Que você acha que o público não tá preparado, de repente, para um conteúdo mais elaborado? Ou simplesmente falta criatividade da galera que produz esse tipo de conteúdo? Eu acho que hoje em dia as pessoas... A novela tá enraizada na nossa sociedade, né? Então a gente meio que cresceu vendo isso. Hoje em dia eu sinto que as pessoas que assistem é a galera do sofá, né? Que ali assiste, porque as pessoas jovens que assistem esses filmes, essas novelas, elas vão ver no streaming, né? No Globoplay. Aí elas vão lá e entram na hora que elas querem e assistem. Eu acho que as pessoas jovens, hoje em dia, elas estão mais curiosas em assistir os remakes, né? Então, a gente teve o Pantanal e teve Vale Tudo. Então, a gente quer entender por que aquilo fez tanto sucesso naquela época. E se vai valer a pena, né? Se tu se apega ali aos personagens daquela história. Inclusive, Vale Tudo foi um fenômeno na internet também, porque ela trouxe a Fátima, né, pra internet, né, a personagem. Mas eu sinto que é um público do sofá mesmo, assim, aquelas pessoas que já estão acostumadas a estarem ali, então já estão acostumadas com esse tipo de linguagem. Tem. Não sei eu não sei também qual é a demografia, mas... Então, tem uma galera jovem. A minha avó assiste novela, sabe? Mas eu acho que com os remakes tem muita gente jovem assistindo as novelas, mas é isso, não assiste no ao vivo, por exemplo. Ela vai assistir no Globoplay. Sim. Porque é o tempo, às vezes tu não tem tempo pra parar naquela hora e assistir a novela, né? Assistindo pro trabalho, na cama, depois... Às vezes tu deixa ligado se tá escutando, né? Mas eu sinto que é isso. Eu acho que não... O público em si, ele... Que consome já tá meio que acostumado com esse tipo de linguagem. Mas eu também sinto que existe, sim, uma evolução dessas pessoas tentarem trazer mais uma coisa atual também, sabe? Uma pegada... Diminuindo o tempo de novelas, né? Eu acho que hoje em dia tá 6, 7 meses. Não sei quanto tempo tá uma novela. Mas isso depende muito de se a novela tá indo bem ou mal, né? Tá indo bem ou mal também, isso depende. Mas eu vejo que eles estão tentando investir. Agora vai ter as novelas verticais. Eu não sei se tu chegou Eu vi isso. Conta um pouco. Eu vi brevemente isso. Eu não sei se tu já passou assim no TikTok, no Instagram. Acho que mais no TikTok. Aparece assim uns trechos de umas cenas de 5 minutinhos. E eu achava aquilo muito esquisito. Eu falava, cara, isso aqui é promoção. Outras brasileiras, você tá dizendo? Tinha brasileiras, mas também tem gringas, né?
E aí eu fui assistindo aquilo, eu falei, gente, isso é uma novela. E aí isso é um fenômeno dentro da internet. As pessoas assistem novelas verticais. Cada episódio tem 5 minutos, mais ou menos. Sim. E aí tu fica ali assistindo e cada vez... E essas que você fala, são quem estão fazendo esse conteúdo? Eu não... Então, São produções independentíssimas. Produções independentes que estão fazendo. Eu não cheguei a ver quem tá fazendo. Sim. Mas agora a Globo investiu, né? Tanto que a Jade Picon vai ser, acho que uma vilã. Eu acho que eu vi o comercial vertical dela fazendo isso. Foi a única coisa que eu vi. Então, vai vir agora, só que só vai ser pras redes sociais. É uma forma deles continuarem ganhando dinheiro ali, né? Porque, querendo ou não, a audiência diminui, mas isso vai né? ser como se fosse TikTok, Instagram? TikTok, Instagram. Episódios, mas daí de, sei lá, 30, 40 minutos? 5 minutos. Essas da Globo também? Das verticais, sim. Vai ser tipo 5 minutinhos. Um por dia? Eu não sei qual é a frequência que eles vão soltar isso, né? E como que eles vão entregar isso? Eu acho que é quem para pra assistir, aí eles devem continuar entregando, assim. Ou a pessoa entra e clica e vê todos os episódios. Mas são episódios bem curtos. Bem curtinhos. Então, isso que já me traz a minha próxima pergunta. Do que você acha que é o futuro, por exemplo, das novelas. Esse, claramente, é um deles. Sim. Mas você diria que, como nós vemos... assim, na Globo, acho, nem sei se outras emissoras têm novela, também deve ter, né? Acho que deve ter, Record. Mas você imagina que daqui 10 anos ainda vão ter novelas como esse formato, dessa forma, nesses horários? Eu acho que nos horários vai continuar tendo, mas eu acho que eles vão se reinventar como eles estão se reinventando, né? Talvez diminuir o tempo de produção. Então, em vez de ser 9 meses, vai ser para 4, vai ser para 3. E eu acho que eles vão focar mais em uma pegada mais série. Né? Tipo, trazer como se fosse mais série do que propriamente uma novela. Minha opinião, pode ser que não seja isso, né? Mas eu acredito que eles vão trazer essa linguagem mais de série e investir também... eles bebem também de outras fontes, né? Então, lá de fora, trazer mais essa linguagem pra dentro, né? Uma linguagem mais cinematográfica, também de série. Então, eu diria que seria isso, assim, essas mudanças. Mas eu acredito que não vai acabar tão cedo, assim, sabe? Tipo... Eles estão sempre se reinventando e a gente está vendo que tem uma grande vontade de fazer remake. Por exemplo, eles vão fazer a continuação de Avenida Brasil. Saiu, acho que ontem, hoje, que eu não sei se tá certo ainda. É tipo uma suposição, supostamente vai sair esse remake da Avenida Brasil pro ano de 2027. Se vai acontecer, eu não sei, mas eles estão investindo em trazer coisas que já foram um sucesso antes para tentar replicar. Isso é uma forma deles ganharem dinheiro, porque eles viram que vale tudo. Apesar de todo mundo criticar a novela, a audiência foi bizarra, assim, né? Eles ganharam muito em patrocínio, então isso conta para eles, né? E se eu for ver, também é um pouco parecido com o que acontece nos Estados Unidos, do remake, vamos fazer um novo personagem dessa história. Eu vejo isso, que em 10 anos... né? Seria interessante ver esse vídeo daqui 10 anos e lembrar disso. Mas eu diria que esse formato já não vai mais existir. Porque eu digo que... até você falar que existiam pessoas jovens assistindo tanto novela, eu não sabia, pra falar bem a verdade. Porque eu imagino que quem eu imagino que seja o público de novela? 40 a mais? Pessoas que... mais velhas, né? Aí também seria interessante saber quanto desse público ainda consome na TV e quanto desse público consome na maneira como você falou. Eu não saberia dizer esse número. E tem essa diferença, Porque eu acho que o da TV vai cada vez mais diminuir. Não vai ser todo mundo que vai parar ali pra ver... Eu, particularmente, também odeio comercial. Eu também. Eu não gosto de ficar vendo... E hoje os streamings com muitos comerciais, né? Exato. Eu não via isso ainda. Nossa! No Netflix já tá rolando? Já tem, Eu não peguei, então não vi. O pacote com anúncio, talvez o teu pacote não é com anúncio. Pode ser, então. Mas o meu pacote da Disney tá com anúncio. Aí eu falei, ai, gente, 5 comerciais em 50 minutos. E não tem como pular. Não, você tem que assistir. Porque... Uma das coisas que eu sempre gostei também de fazer download, isso eu tô falando de, sei lá, 15 anos atrás, um pouco mais talvez, era que eu lembro na época, eu falava, nossa, eu posso ver sem comercial? Ai, nossa, eu posso ver direto, como se fosse um filme. E aí a gente meio que voltar pra isso... Não, eu não sei quem normalizou isso, sabe? Você já tá pagando. Você me perdeu, você me perdeu, porque eu não vou ver. Eu gosto de ver o negócio inteiro. E sobre as novelas ainda, esses formatos... Eu vejo que esse é o futuro. Esse é o futuro. Tá na rede social, né? Você fazer um negócio bem produzido, realmente com uma boa história, o público abraça esse tipo de coisa. Não tem como. Abraça muito. E
Mudando agora um outro ponto pra gente falar, você foi no Festival de Gramado. Fui. Conte-me sua experiência. O Festival de Gramado foi meu 3º ano que eu fui, esse ano. Eu gosto muito de estar lá no festival, até porque eu sou do Sul, né? Então, eu gosto de estar lá na minha terra, né? Claro, claro. E o Festival de Gramado, assim, é uma forma de eu estar mais próximo do cinema brasileiro, que é uma das minhas paixões, assim. E aí, poder assistir antes, falar com os atores, diretores, né? E estar nesse contato, pra mim, é muito importante também para que as pessoas conheçam o meu trabalho, né? Na rede social. E foi muito bom, assim, esse ano foi tão bom quanto os outros anos. Esse ano a gente teve o filme da Bela Campos, que tava lá em Vale Tudo, que é a Fátima, né? E foi assim, o Gramado parou para ver a Fátima, que é a Bela Campos, chegar. E qual que é o filme? 5 Tipos de Medo, esse. Muito bom. São 5 histórias, acho que são 5 histórias que elas se interligam. Tipo, cada personagem está conectado em uma história. Ele é um suspense. É um thriller. Muito bom. Eu acho que ele é um filme que bebe da fonte dos Estados Unidos. Tem muita referência, assim. Eu gostei muito. Ele ganhou o filme. Esse filme ganhou no festival. E tem um outro também que é Papagaios, que é muito bom também, que se passa no Rio de Janeiro. Que é sobre aqueles papagaios piratas que apareciam atrás qualquer reportagem, tava a pessoa lá no fundo e aparecendo. Então, é muito bom esse filme também. Isso é um documentário? Filme. Isso é filme também? Tudo filme. Sim. Porque lá em Gramado tem a categoria filme, e documentário. curta e documentário, não são tantas categorias, mas são E o Agente separadas. Secreto não tava no festival? Não, porque eles resolveram... Eu acho que ele ainda tava para outros festivais. E eles decidiram que o que iria abrir o festival era o Último Azul, que também é um filme que ganhou o Urso de Prata em Berlim. Que também é um filme muito bom. Ele fala de um futuro nem tão distante, né? Não sei se chegou a ver esse. Não vi. Esse fala sobre tá rolando uma colônia nesse lugar, onde eles enviam pessoas de 70 anos para esse lugar. Como se quisessem limpar essas pessoas mais velhas querem limpar a cidade, deixar só as pessoas jovens trabalhando. Então, é como se o jovem não perdesse mais o tempo dele cuidando dos seus entes queridos ali, as pessoas, teu avô, tua avó. Aí é mandado para essa colônia. E aí a gente tem ali a personagem principal junto com o Rodrigo Santoro, que eles se encontram no caminho. Então, ele é um filme que ele também é meio lúdico, assim, ele tem muita simbologia. E é um filme muito bonito também. E tem essa crítica social sobre, né, etarismo, enfim. Não, mas pelo tema que você falou, eu já achei legal, porque envolve aquilo que a gente estava falando anteriormente, de fazer diferentes coisas. É uma ficção científica. E lá em Gramado achei muito diferente os filmes, né? Então a gente teve o thriller, a gente teve esse filme que é Os Papagaios, né, do Rio de Janeiro, que ficavam atrás das filmagens, muito bom. Temos o Último Azul, que abriu o festival, ele não concorreu. A gente teve um que é A Natureza das Coisas Invisíveis. E esse filme, assim, eu desidratei. Que ele fala sobre o luto. É um filme muito lindo, assim. E acho que ele ganhou a mostra de cinema desse ano, de São Paulo. Então, é um filme muito bonito também. Fala sobre 2 meninas que se encontram, uma perdeu a avó. E, é lindo. Também foge dessa questão que a gente falou, assim. Uma coisa bem diferente, assim. E esses filmes, imagino que ainda não devem estar 2026. Tá. Só 2026, porque agora alguns passaram pelo Festival do Rio, passaram pela Mostra de Cinema de São Paulo, e aí vão estrear, alguns já estão estreando agora em dezembro, e outros vão estrear no começo de 2026, né? E aquele lance de qual filme seria nominado pro Oscar? Teve um certo debate a respeito disso. Teve o Agente Secreto, que... Em teoria, é indiscutível. E nem tô falando da qualidade. Eu assisti o filme. Você falou antes, ainda não. Então, não vou falar sobre o filme, a qualidade do filme. Mas digo, eu particularmente não gostei. Tu não gostou? Não. Do Agente Secreto? Não. Não, mas eu já falo sobre isso. Mas voltando porque eu acho interessante... Mas ele dividiu opiniões, real. Eu não vi muitas, pra falar a verdade, eu não vi muitos comentários, nem pré... Não, eu vou te falar assim, eu sou um cara que gosto muito, assim, de prestar atenção em festivais, por isso que eu até te perguntei de Gramado, de saber, quem ganhou? É como se fosse um filtro pessoal que eu tenho. Tipo assim, por exemplo, inquestionável. O filme ganhou melhor filme de Cannes. O Wagner Moura ganhou, não foi? Ele ganhou melhor ator, O filme eu não tenho certeza se ganhou Acho que ou sim, não. ganhou pelo júri. Então, pra mim, assim, já sim, quero ver. Eu tô esperando um puta filme incrível. Como já
tive essa experiência nos anos passados com outros filmes. E aí, então, eu já chego com uma expectativa muito alta. Sim. Né? Cheguei com uma expectativa alta. E aí, eu assisti o filme. Não vou ficar entrando muito em detalhes, porque você, principalmente, não assistiu. Mas existem várias coisinhas, assim, que não fui muito com a cara. Pra não ficar só falando sobre coisas negativas, sem dúvida nenhuma, das coisas que eu achei incrível no filme é o departamento de arte. Ah, é? A maneira como eles mostram Recife nos anos 70 é impecável. Seja através dos carros, das roupas, das ruas, dos objetos que os personagens... Eu sou um cara que presta muita atenção nisso. É que eu quero realmente me ambientar. Me leve para a sua jornada. E quanto a isso, indiscutível, muito bom. A história em si, eu não gostei muito das atuações, mas aí, de repente, a gente grava um outro episódio falando sobre isso. A gente grava só de Agente Secreto. Mas voltando pra polêmica, você acho que deve saber um pouco mais que eu. Existia um outro filme que eles estavam falando que... As pessoas na internet estavam falando... que era Manas. Hermanas. Não, Manas. Manas, que é um filme... Eu não sei sobre esse filme, você sabe? Sei, eu assisti os dois. Manas é sobre a Ilha do Marajó, né? Então, a gente tem ali uma menina, a Marciele, acho que é o nome da personagem principal, que ela percebe que a irmã dela saiu de casa e aí ela começa a entender que aquele local que ela mora não é um local seguro. Então ele fala muito sobre o abuso que acontece na Ilha do Marajó e que esse abuso nem sempre tá fora de casa e sim dentro de casa, assim. É um filme esteticamente muito bonito e ele foi feito pela Mariana Brennan, que é uma diretora que acho que ela levou 10 anos pra fazer esse filme. Ela começou fazendo um documentário e aí ela falou, não, eu preciso preservar essas vítimas, então eu vou fazer uma ficção. E aí ela criou Humanas. Aí tem Dira Paz, tem outros atores também conhecidinhos. Mas o que aconteceu foi, quando começou a disputa, a Mariana Brennan primeiro vamos por partes. Vamos lá. Mariana Brennan é um nome muito famoso na indústria cinematográfica. O Brennan, na verdade, é político, né? Ela tem uma influência política, ela é uma pessoa muito rica, ela é milionária, assim, a família dela é milionária. Então, o filme dela, ela conseguiu levar para patamares muito altos, assim, né? Então, a gente tem um filme brilhando em todos os lugares. Tipo, a Julia Roberts abraçou o filme dela, assim, só pra gente ter uma ideia do nível que ela conseguiu chegar. E aí, o que acontece? Na semana que foi a pré-seleção, tinham 6 pré-selecionados. Foi uma semana que mais de 96 empresas muito grandes fizeram uma carta para a Academia de Cinema Brasileira para escolher Manas. E assim, empresas tipo Meta, sabe? São empresas bizarramente grandes fazendo uma carta para que o filme fosse pro Oscar. Porque, na opinião deles, esse seria o filme para representar o Brasil. Enfim, assim, tinha um interesse muito grande para que essas marcas levassem esse filme. E aí a gente começa a entender o nome dela, né? A força do nome dela. E aí ela começou a fazer um lobby, né? Não assim, eu não posso falar que ela fez. Supostamente ela fez um lobby ali, ela conhecia muita gente. A produção conhecia muita gente. Então ela meio que usou de estratégias ali que as pessoas não gostaram pro filme. E aí a gente já meio que tinha ali o Agente Secreto crescendo, né? Ganhou Cannes, tava ganhando vários prêmios e era pra ser o escolhido, porque várias revistas já estavam falando que, nossa, o Wagner vai ir pra melhor ator, vai ter melhor direção pro Kleber, né? E aí ela vem e faz esse, né? Começa a divulgar lá fora cada vez mais Humanas. Só que, desculpa, eu falei com o pessoal que eles votam, né? Os votantes da academia. E eles falaram que, na verdade, essa disputa só aconteceu na internet, porque sempre foi agente secreto. Nunca teve nenhuma disputa. A questão foi que aconteceu de ter uma chamada de atenção para Manas. Por exemplo, teve uma reportagem de 10 minutos no Fantástico. Coisas que, assim... Sobre o tema do filme. Sobre Manas. Ah, sobre o filme, sobre propriamente. O filme. Entendi. E aí, falando que essa semana ia ser escolhido, né? Naquela semana... Mas imagino que o Agente Secreto também, né? Não tem como... Não foi? Não teve nenhum... Na época, não tinha... Só foi depois que ele foi escolhido. Aí, teve uma reportagem dele. Não, mas eu digo propriamente, pô, se um filme brasileiro ganha Cannes... Não, é assim. Tem que ser falado sobre isso. Tem que falar sobre isso. É que, na verdade, o que acontece? O Manas, ele ganhou 28 prêmios. Bizarro, ele ganhou muito prêmio. É um dos filmes mais premiados do Brasil já, sabe? E, então, ele tava assim de premiação com o Agente Secreto. Só que o que acontece? O Agente Secreto se sobressai porque ele ganha prêmios importantíssimos, como Cannes, Então, é isso que mudou, assim. Mas
Eu acho que as pessoas se incomodaram com a forma dela ter exaltado o filme dela numa época que ela não precisava ter feito isso, sendo que quando o filme estreou no Brasil, não teve quase nenhuma sala esse filme. A distribuição pecou, sabe? Entendi. Teve pouquíssimas salas. Focou em outro caminho, por assim por dizer. exemplo, o filme estreou em maio, eles não fizeram quase nenhuma divulgação pra levar esse filme pra boca do povo. Sim. Chega na semana da premiação, tu vai e coloca o teu filme no Fantástico. Tu consegue uma reportagem assim, tu leva pra Julia Roberts, tu faz esse filme ser visto cada vez mais, entendeu? Então, o que incomodou as pessoas foi isso, que o filme não foi muito mal distribuído na época, ninguém falava desse filme, o filme já estava premiado e ninguém comentava sobre esse filme. E aí, na semana, justamente na semana da escolha, existe uma carta de mais de 90 empresas ali falando e esse lobby, assim, né, que eles chamam. Só que, aparentemente, isso rolou mais na internet. Não tinha mais o que ser feito. Ia ser o agente secreto. Eu não duvido que a diretora ou a equipe de produção tenha feito tudo isso como uma forma de tentar colocar o seu filme como representante do Brasil no Oscar. Não vejo nada... Realmente, eu também gosto dessa parte mais do business do filme, porque querendo ou não é isso, um festival de cinema é politicagem, você colocar, por exemplo, você fala... É campanha, né? Estreou em 28 festivais e ganhou premiações. Eu te digo também por já ter trabalhado em festival e ter tido meus filmes em festivais, você começa a perceber que muitas vezes a gente não tá falando sobre a qualidade do conteúdo, da história, da filmagem. Realmente, se o ator vai trazer público, se... Às vezes, aquele tema tem o potencial de ganhar uma premiação. Como, por exemplo, o Ainda Estou Aqui. Ainda Estou Aqui. O Ainda Estou Aqui foi um filme que... O time, um perfeito time. Um tema que tá aí, que tá todo mundo falando, atores bons, diretor que já trabalhou nos Estados Unidos. Com dinheiro também pra fazer essa campanha. A atriz principal, filha da única atriz brasileira que foi nominada, que injustamente perdeu o Oscar. Sim. Essa é a verdade. Sim. Então vamos, né? Roubaram o Oscar total. Gwyneth Paltrow, se eu não me engano, não foi? Foi. Não, você tá de sacanagem. Ela ganhar aquele filme. Também politicagem. Também. Shakespeare Apaixonado. Que, inclusive, você sabe quem é um dos produtores desse filme? Quem? Harvey Weinstein. Nossa, sabe, claro. Sim. Que um cara mais envolvido com pilantragem política, e coisa de política atrás das câmeras. Então, muito canação. Eu gostaria que as pessoas tivessem essa visão, mas é pedir demais. Não tem como. É um negócio, é dinheiro. Tudo é dinheiro como. Hoje em dia. Você até pode ter um filme ali, mas no final é arte também, então é sempre debatível. Qual que eu gostei mais, qual que eu gostei. Na época, como eu não assisti o Agente Secreto, eu gostei muito de Manas também. Mas tem um outro filme brasileiro que é O Barulho da Noite, que ele fala também dessa mesma temática de abuso, né? Traz esse olhar. É um filme, assim, ele é só o som, assim, ele te coloca naquele lugar. Sim. Tu se sente naquele lugar, assim. E é com a Emanuele Araújo e com o Marcos Palmeira, esse filme. E é um filme que não teve tanto dinheiro como Manas, mas eu acho que se tivesse a grana que teve Manas, ele teria chegado, tipo, muito grande. Sim. Assim, é um filme muito bom, mas ele tem pouca verba, né? Então... você vê mesmo obras, filmes, assim, de Hollywood, muitas vezes o budget deles de marketing é maior do que o próprio filme. Né? E falando sobre isso também, que eu queria tocar nesse ponto com você, é a questão das leis do streaming. Eu te digo que eu não tenho muita informação, eu sei mais ou menos o que acontece... que estão falando, mas não sei se você manja um pouco, dá uma pincelada sobre o que você sabe e sobre a sua opinião sobre esse tema. Depois eu falo a minha também. Eu tô um pouco desatualizada até do que tá acontecendo, porque eu vi que essa semana teve até uma... Não chegou a ser uma passeata, assim, do pessoal do audiovisual pedindo, né, regularização pro streaming, assim. Mas hoje... Mas o que seria essa regulamentação? A regulamentação é que, assim... Eles querem que o Brasil, os profissionais, ganhem... O streaming, né? A Netflix, Prime... Até então, até onde eu vi, assim, quando eu pesquisei sobre isso, eles conseguiam fazer o que quisessem aqui, sem uma regulamentação, sem tu pagar ali, continuar pagando para os profissionais, manter os direitos desses profissionais. É diferente, por exemplo, da Globo.
Mas aí você quer dizer os artistas, os produtores dos conteúdos? Eles não pagavam como se fossem os royalties, é isso? Também é uma parte que eles gostariam. Do cinema brasileiro? Do cinema brasileiro, das séries. Enfim, assim, é um assunto que eu não domino tanto. Então, eu nem prefiro entrar tanto nesse assunto. Porque eu realmente... Tá tendo muito... Hoje em dia, tá tendo muita atualização. As pessoas estão... Como eu te falei, essa semana teve a passeata das pessoas pedindo essa regulamentação. Só que foi também uma semana pra mim que eu não consegui acompanhar, sabe? Mas é isso. É diferente de uma Globo da vida. De um estúdio né, na proporção da Globo que faz ali tudo corretinho pros seus empregados, enfim. Então, eu não sei como é que funcionaria. Eu não sei qual é de fato o que eles querem. Eu ainda não cheguei a destrinchar isso. Eu te digo, eu também não entendo muito, mas eu vou criar alguns cenários hipotéticos aqui que eu acredito que possa estar acontecendo, se eu não tiver, perdoe o equívoco, mas pelo li minha opinião sobre algumas coisas, né? Que eu achei até interessante, você falou assim, porque a Globo faz tudo certinho. Eu não boto minha mão ao fogo. Não é que eu não concordo, eu não boto minha mão no fogo. E tampouco tô defendendo aqui quem quer que seja, de Netflix, Prime, ou Paramount, ou Disney, não é isso. Mas sem dúvida nenhuma eu vejo um movimento, principalmente da Globo, de dificultar o acesso de pessoas brasileiras ao conteúdo que não seja dela. Que é o mesmo lobby que a gente tava falando aqui. Você como a maior emissora de televisão, que sem dúvida nenhuma perdeu muito público nos últimos, vou colocar 10 anos aqui, né? Talvez um pouco mais, mas vou falar 10 anos, pelos streamings. Você vê esse público que é jovem, né? Que também... O que eu tava falando anteriormente sobre as novelas, que o público tá morrendo. E o jovem já não tem tanto interesse como tinha 30 anos atrás sobre as novelas. E aí, no final das contas, você tem muito dinheiro, você tem muito poder, você tem a maior emissora, para você influenciar políticos e criar uma dificuldade para outros streamings, que seja do Brasil ou fora do Brasil. Porque eu diria, eu sou um consumidor de bastante conteúdo do Brasil Paralelo. Que é da sua terra, inclusive. É de lá? E são, de certa forma, eles estão competindo com Netflix, com Globo. E aí eu vejo esse movimento da Globo, por exemplo, em, muitas vezes, realmente sabotar outros produtores de conteúdo. Esse é uma questão que eu vejo. Depois... eu vejo, pelo que eu entendi, é que se estão conversando sobre sempre existir uma certa porcentagem de conteúdo, em qualquer que seja a plataforma, que seja feito no país, ou pelo menos produzido por... Ou tiveram pessoas que trabalharam brasileiras, né? Porque às vezes você pode fazer uma produção brasileira na Argentina, vai. Sim. Pelo que eu entendi, também foi isso. Algo que eu também discordo. E não é aqui ser contra o cinema brasileiro. Mas eu acredito que cada streaming deve colocar aquele conteúdo que a população quer assistir. Consumir. Ao invés de ficar falando o que a gente deve assistir ou não. Porque no final das contas se resume a isso. Sim. Se a gente coloca vamos supor... 10% da sua cardápio de filme tem que ser brasileiro. Ou o streaming vai acabar tirando muito conteúdo, porque tem que... imagina que hoje o conteúdo seja 2%, não sei. Ele vai ter que diminuir o outro conteúdo estrangeiro dele. Tá, você vai investir no conteúdo brasileiro. Mas você perguntou se é isso que eu quero ver? Claro que daí você tem, como consumidor, o direito de falar, não quero mais ver isso. Mas a partir do momento que é obrigado todo mundo ser assim, agora você já tá tirando o meu direito de achar o que eu quero assistir por mim mesmo. Você não pensa assim? O que você pensa? Então, é um assunto que eu prefiro buscar mais antes de eu dar a minha opinião, sabe? Porque é muito mais embaixo, assim. Acho que eu quero entender também o que eles querem buscar, o que eles estão de fato buscando, o que esses profissionais procuram quando eles pedem essa regulamentação. Então, eu prefiro não dar minha opinião. Porque eu te digo, o que eu acredito que vai acabar acontecendo também é justamente afastando as pessoas. Sim. Afastando as pessoas e falar, eu não quero assistir um negócio que eu tô sendo, de certa forma, manipulado a assistir. E eu acredito que pra você atingir essas pessoas que talvez hoje prefiram assistir... Porque tem muito preconceito com o cinema brasileiro. Tem muito isso. Eu vejo com...
eu também estudei cinema, trabalho com cinema, com as pessoas, não só brasileiras, mas assim, tipo, às vezes o brasileiro que fala, não, eu não gosto de filme brasileiro porque é tudo uma merda. Pô, você tá vendo o conteúdo errado, então. Sim. Tem muito filme brasileiro muito bom. Sim. A gente não deixa pra desejar pra nenhum país do mundo todo. É que o Brasil tem, né? O brasileiro tem uma síndrome do vira-lata, né? A gente tá vendo até agora com o Tremembé. Assim, as pessoas, elas estão muito irritadas que Tremembé tá trazendo essas pessoas à tona. E sendo que elas estão lá assistindo o Monstro da Netflix, então, né? eu de certa forma vejo que é uma velha guarda, talvez. Eu acho que, tipo, não, o conteúdo brasileiro tem que ser sempre de uma mesma forma. E não, como a gente tá falando aqui durante 1h30 já. E também tem uma outra pegada de o artista, os criadores, os produtores, fazer às vezes um conteúdo que é mais novelesco, né? E que não atrai, realmente não atrai. Não chama a pessoa pra ver aquilo. E Tremembé, ou a gente tá falando aqui de outros documentários também de crime, o pessoal, o público de maneira geral, acaba querendo assistir isso também. Tem público pra isso. Então eu vejo que esse é o caminho pra a gente, de repente, pessoas que trabalham com isso, que estamos, no final das contas, envolvidos nisso, fala, não, cada um pode fazer o que você quiser. E vamos fazer um conteúdo bom pra chamar essas pessoas, ao invés de botar elas pra obrigar. Enfim, é a minha opinião sobre isso. Uma outra pergunta pra gente já ir caminhando pro final. Tá bom. E você nunca pensou em ficar nas frentes das câmeras? Ou já fez alguma coisa? Além de comercial, de propaganda, assim, atuação? Eu me formei em teatro, lá em Porto Alegre, na Casa de Teatro. Fiz ali 2 anos e meio de formação. Aí tem o DRT, né, de atriz. Mas quando eu cheguei no Rio de Janeiro, as coisas... assim, eu fui pro Rio de Janeiro pra ser atriz, né? Eu queria viver esse sonho. E aí eu tinha ganhado um curso, eu falei, vou lá, vou tentar, enfim. Só que eu cheguei lá, eu vi um outro cenário, assim. Eu falei, eu não sei se é isso que eu quero. Assim, vi muita nojeira, assim, coisas que eu não me identifico. Coisas foram acontecendo também comigo que eu falei, sinceramente, eu acho que eu não quero estar aqui nesse meio. Coisas que poderiam ser ditas aqui? Tipo assim, por exemplo, eu participei de um filme que o diretor tentou me beijar, assim. Tipo, saiu a cena e ele veio pra cima de mim e falou, eu quero falar contigo. Aí quando acabou, pediu pra todo mundo sair, ficou só eu e ele veio pra cima de mim, assim. Fiquei, meu Deus, o que é isso, sabe? Outras pior que coisas... isso nem é algo tão raro de acontecer. Não. Isso é o pior de tudo. Isso, e não é, o que você falou não é exceção. Sim. Isso acontece bastante. Não, ia acontecer. Depois, quando eu fui falando com as minhas amigas da época, elas falaram, aconteceu comigo também. Aí eu fiquei, tipo, realmente, acho que eu não quero estar aqui. Sim. Só que aí, eu não queria voltar pra Porto Alegre. Eu queria ficar no Rio. E aí, minha mãe falou, faz uma faculdade de cinema. Que aí tu vai estar atrás das câmeras, né? E aí, foi quando eu entrei na faculdade de cinema. E aí, me apaixonei pelo cinema em si. Comecei trabalhando como assistente de direção. Fiz também montagem, trabalhava como montadora. Trabalhei em curtas, clipes, até que eu fui pra internet. Que aí, hoje o meu trabalho, que também agora é de frente pras câmeras, mas também eu edito. Sim. Eu dirijo, também tem que estar, fazendo tudo. E você não tem vontade de, eventualmente, de repente... ir pra esse lado da frente das câmeras atuando? Não. Não mais? Assim, eu atuo hoje nas minhas publicidades, claro. né? Então, hoje, quando eu fui gravar lá, eu já tava atuando, falando, vou atuar aqui. E eu tenho pensado em trazer mais, como se fosse um filmezinho das minhas publicidades, que eu acho que eu posso trazer também meu olhar de cineasta, né? Sim. Mas eu atuando como, sei lá, Marina Rui Barbosa, nunca. Nunca, assim... Nem se me pagassem uma quantia grande. Não é uma coisa que me interessa de, sei lá, de emprestar o meu corpo pra uma personagem, assim, não. Ir atrás das câmeras nesse sentido, de repente, de você fazer um documentário, alguma coisa assim? Eu gosto. Se eu fosse voltar pra trabalhar como cineasta, assim, eu iria pro lado do documentário. Ou pro cinema pessoal, né? Que é eu trazer alguma vivência minha pra contar alguma história, assim, né? Trazer um pouco da ficção junto com o documentário. Então, acho que eu iria pra esse lado. Mas, quem sabe já tem alguma ideia, assim? Não. No gatilho? Tanta coisa na cabeça, né? Tanto trabalho, tanta coisa. Eu não tenho nada, assim, que eu pense. Mas não é uma coisa que eu falei nunca, sabe? Porque eu acho que eu gosto também dessa parte criativa, de tu documentar algo, né?
E eu cheguei a fazer muitos documentários na faculdade e foi muito legal, assim, né? Tipo, tu ir atrás disso, né? Daquele assunto, enfim. Porque, por exemplo, o que você faz hoje já, né? Por exemplo, o Tremembé. Você pegar, de repente, um desses personagens que não foi tão explorado e falar assim, vou fazer uma ideia aqui, vou fazer um próprio conteúdo. Olha, você teria um espectador aqui, devo dizer, né? É uma boa ideia, né? Quem sabe? Bom, então pra gente finalizar, dê as suas recomendações de filmes que todo mundo deve ver para se engrandecer ou simplesmente para curtir 2 horas de conteúdo de qualidade. São os filmes que te moldaram, Você falou alguns deles já agora, mas de repente algum que te marcou muito, quando você quis um filme que talvez fez você querer fazer o curso de teatro, ou fez você querer fazer a faculdade de cinema, ou fez querer também você trabalhar com o que você trabalha hoje. Dê algumas recomendações finais, por favor. Tá. Teve um filme que me marcou bastante na época do teatro, que foi o filme Gêmeas, com a Fernanda Torres. Ela interpretava 2 irmãs ao mesmo tempo, e assim, a gente vê que uma é uma coisa e a outra é outra. Eu falei, gente, será que a Fernanda Torres tem uma irmã gêmea? Porque é nesse nível. E eu acho que ele tá no YouTube, se eu não me engano. Mas eu acho que ele também entrou em algum streaming que eu não lembro agora qual. Então, esse moldou muito o meu olhar na época do teatro. Porque é um filme teatral, assim. Ele tem, acho que, se eu não me engano, ele tem referência com o Nelson Rodrigues, assim, né? Mas não tenho certeza. E aí, eu me encantei pela atuação da Fernanda Torres. Helena, como eu falei, é um filme que me trouxe esse olhar também, porque a gente fala de uma atriz que queria, né, ser famosa, enfim, e aí ela acaba, né, tirando a própria vida, e a gente vai entendendo ali também que esse ofício é muito difícil e é muito sofrido também. Outro filme que eu gosto muito é Encontros e Desencontros, da Sofia Coppola, trazendo mais um olhar gringo, né? Qual que é esse em inglês? Esse é Lost in Translation. Lost in Translation, com a Scarlett Johansson e com o Bill Murray. Isso. Ótimo esse filme. Nossa, esse filme, eu gosto muito desse filme. Porque eu acho que tu se sentir sozinha naquela cidade tão grande, tu se conectar com alguém que necessariamente, né, tu não entende muito bem o que eles são. Sim, né? o que tá acontecendo, né? O que tá acontecendo ali, mas tu vai vivendo aquilo Sim. com eles. E aí eu também consigo entender, assim, a dor daquela personagem que é da Scarlett. Então eu gosto muito. E é um filme que eu gosto muito da Sofia Coppola, né? Eu gosto muito da direção dela. E aí eu comecei a perceber a estética dela nos filmes dela, né? Então a gente tem o Virgens Suicidas, acho que é isso, Sim, né? Virgens Suicidas. Temos também o Priscila, que ela lançou recentemente, que é a Priscilla Presley, né? E você já viu a teoria que os filmes dela se comunicam com o do ex-marido dela? Sim, de Como Her. Esqueci o nome dele. É o Alexander? Pode ser alguma coisa? Nossa, como é que é o nome dele, gente? Acho que é. Mas tem uma vibe Sim, que os filmes meio que se comunicam, né? Que ele fez uma resposta pra ela em Her. Sim. Tanto que ele usa a voz da Scarlett Johansson pra ser ela, né? Disso, A inteligência artificial. Então, eu gosto muito dela, assim. Eu gosto muito da estética dela, sabe? Cinematográfica, assim. Eu já consigo ver ali a estética. Assim, eu acho que é isso. Frances Ha é um filme que eu gosto muito também. É da Greta Gerwig, acho que é isso. E é um filme que ele me moldou como pessoa também, assim, né? Tipo, eu assisti numa época que eu tava bem jovem adulta, assim, né? Já muito mais independente, mais madura. Então, esse filme, ele meio que entrou com uma luva, assim. E ele meio que só confirmou tudo que eu pensava sobre ser uma mulher jovem adulta, assim. Então, acho que são esses, assim, que eu consigo lembrar agora. E os outros A gente falou bastante aqui. A gente falou... Bom, pra galera que tá acompanhando aí, as redes sociais da Brenda estão aqui na descrição. Siga para ver mais dessas sinfonias de ideias. Comenta aí, dá like se você chegou até aqui. Brenda, muito obrigado pela participação. Luiz, espero fazer mais, inclusive. Tem muito tema aí que eu deixei aqui de... Não, e passa tão rápido, a gente nem sente, né? Mas obrigada pelo convite. Obrigado pela presença. Valeu você que seguiu até agora. Sem mimimi.